Eu vou falar uma coisa que vai deixar muito torcedor do Cruzeiro bravo. Já tão bravos, já. Você sabe quem encaixaria melhor nesse time com esse estilo de jogo? Gabigol. Quê? Não. No estilo de jogo. Você chamou o cara de maluco. Aqui, no estilo de jogo. Gustavo, No estilo de jogo. Pode cortar aí o microfone. Você acha que não? Pode Seria cortar. Cara, eu hoje. tenho certeza que não, sabe Pode por quê? cortar. Com esse estilo de jogo, da bola rondando a área toda cara, hora. O Gabigol, ele não sabe fazer parede. Ele não é um 9 parado na área, um 9 referência. Ele é um jogador que, quando ele funcionou com o Bruno Henrique numa dupla de ataque. Cara, os números. Pra atacante, eu olho muito número. Como é que os números dele hoje no são Santos? excelentes. 36 jogos, 17 gols, 7 assistências. Olha, tem de cor esse número. Passa no Eu olho crivo todo do dia. André aqui. Ele ó. tem Tem 24 selo, participações em 36 jogos. Se eu não visse o jogo do Santos, eu ia falar, cara, esse Gabigol tá voando. Mas o problema é que eu vejo, cara. E assim, você pode conversar com qualquer santista, isso eu garanto. Cara, o Gabigol em campo é uma das coisas mais irritantes que existem. Ontem mesmo, o Giai perde um gol na cara, que é um passe do Gabigol, um passe pra trás. Uma coisa, uma preguiça, cara. E assim, é um jogador que, na minha opinião, optou por não ser mais atleta. Ele tem qualidade técnica, se sobrar uma bola limpa pra ele pode fazer o gol? Pode. Mas a gente viu no Cruzeiro aqui, quando ele foi o camisa 9, o responsável por fazer os gols, a dificuldade que tem também, cara. Não é um jogador que, fica cruzando bola na área aí que o Gabigol vai resolver pra você. Não é a característica dele. Então ele é um jogador que tem muita, assim, é difícil encaixar o Gabigol em um time. E não é à toa, cara, que ele tá no Santos, em alguns momentos tá até convivendo com o banco de reservas. Eu não consigo enxergar, eu acho, inclusive, que o Cruzeiro, em janeiro do ano que vem, tem um problema pra resolver, cara. Dito isso, foi o problema melhor. gigantesco. Inclusive, o melhor reserva do Matheus Pereira desde que o Matheus Pereira chegou foi o Gabigol. Eu acho que ele funciona mais. Tô quase jogando o microfone. Nós hoje. não tem jeito. Ele Falei funciona que, mesmo. falei que, eu acho que o falei Gabigol, que muita gente ia ficar brava. Eu não acho tem que o jeito, Gabigol funciona mais na função do Matheus Pereira como um segundo atacante do que na função de 9. Mas sinceramente, um time eu que acho jogava de uma outra forma que não é uma essa. outra discussão. Isso, Mas assim, se hoje tivesse o Gabigol no elenco, numa ausência do Matheus Pereira, eu acho que eu enxergaria melhor um Gabigol. Agora, nesse elenco do Cruzeiro, sinceramente, eu não consigo ver, cara. Eu acho, como atacante, né? Eu acho um jogador assim. Eu acho o Não Caio tem Jorge contribuído. muito melhor. Mas Muito melhor. Apesar de Só nessa que eu fase, acho tá? que nesse estilo de jogo o Gabigol se encaixa melhor do que o Caramba, Cruzeiro precisa. não consigo E eu ver. acho que o Caio Jorge tem que se adaptar. Não, isso eu concordo. Tem agosto, ele não adaptou ainda? Não, 8 meses, e aí? Vai esperar ser eliminado pelo Atlético pra tentar uma coisa não diferente? adaptou? o Caio Jorge. Uai, porque você falou que até ano passado mudou o estilo de jogar do Jardim, o Caio Muito. Jorge. Bastante. Pois é. O Cruzeiro mudou Aí ele também. demorou 8 meses pra adaptar o Caio Jorge? Você tá falando desse ano? Desse ano. Não, o Arthur vai chegar. O Arthur 4 veio... meses, tudo bem, mas ele mudou pro título, Não, mas eu não acho que ele tá desse jeito que você tá, não, Lucas. Desculpa. Não, eu acho que ele tá. Eu só não. Eu acho que ele é o pior jogador do mundo. Eu acho que ele vem de 2 jogos ruins, Não. mas o não suficiente pra sair do time. Não, E eu tá acho, tudo certo. Eu não entendo É, se vai eu ter acho cadeira que ele- cativa. eu Eu não acho acho que que teve pecado jogos- mortal ele ir pro banco. Não o é, treinador só- trocar, tentar uma alternativa diferente, Não gente. acho, ele saiu, ele foi substituído. Vocês, Eu só- vocês às vezes corroboraram comigo que não tá encaixando, que ele tem que se adaptar. Não, mas é que até ele- é dentro que ele desse ter- recorte de é. jogos sem gols, ele tem bons Não, jogos. não é Por só- exemplo, não o é jogo só contra o Curitiba ser e gols. o Cruzeiro vence, né, por 1-0. Não é Eu acho só que foi um jogo gols ruim por si só. do Caio Jorge, ele criou algumas oportunidades, teve até um Contra o corta-luz ali, Botafogo ele vai muito abre mal. espaço, então... Contra o Flamengo do Maracanã, ele não aparece. Contra o Flamengo aqui, tem 3 jogos no meu recorte. Ele não foi bem, Que o Caio Jorge não vai bem. Tá? 3 jogos. Agora, eu não acho que isso seja o suficiente olhando. Se o Cruzeiro tivesse o Yuri Alberto no banco, eu falaria pra você que o Caio Jorge pode ir pro banco pra tentar o Yuri Alberto. Mas quem tá no banco hoje, aí sim. há uma distância muito grande. Há um Neiser. E o que é Neyzer ainda tá jovem. voltando de lesão, né? Há um Neiser que é jovem. O Lúcio, ele teve 2 participações. O Arthur Jorge O que chamou tá pra... acontecendo Então, que o pra Arthur mim... não... Sabe o quem que Arthur eu não trocaria pelo Caio expôs. Jorge hoje? Oi? Fácil, Viveiros. Ah, para. Ah, não. Aí você é- tá aquele- falando do artilheiro do aquele- Brasil. Pelo menos pra brigar ali, né? É o cara que tá... do Ah, hype É porque ele hoje. te entrega as duas coisas, né? Não, mas aí Eu acho que ele se você tá adaptaria querendo- melhor ao estilo do Cruzeiro. É, cara tá lembrando mais- que o Atlético Paranaense é um time que joga em transição, né? É. A gente vai... Mas eu acho que ele te dá as cara, duas mas tem opções. contexto. Eu acho que... O Caio Jorge só encaixaria pra melhor resumir, eu acho que o Arthur... Eu não acho... Eu vi um determinado comentarista falando algo que eu achei assim... ele falou, e até, por incrível que pareça, é um comentarista que eu gosto.
Ele falou que o esquema do Arthur Jorge está matando o Caio Jorge. Eu acho que o Caio Jorge está devendo ao sistema e não o sistema ao Caio Jorge. Ponto. Só vê os números do Cruzeiro, né? Só vê o desempenho do Arthur É Jorge. o que eu acho. Se o Cruzeiro não tivesse dando resultado, mas tá. É isso, O exatamente. que você tem a dizer, Lucão? Sobre o Caio Jorge? Não. Minha opinião sobre o prefiro Caio ficar em Jorge é silêncio. Não, polêmica. sobre o que você quiser dizer, inclusive. Uai, quero ouvir. Vai todo mundo rir da minha cara Polêmica aqui, a velho. gente quer, cara. Cara, Polêmica. pra mim, de verdade, a temporada atípica do Caio Jorge foi ano passado. Ele é esse jogador que vocês estão vendo aí hoje. A minha opinião é essa. Ponto final. Mas ele é um jogador Caio Jorge muito- seria titular no Atlético? Como centroavante? Seria, porque o Casserra tá mal, veio custando muito dinheiro, que não vale o que custa. O Cauã Soares não tem oportunidade, o Thiago Borbas é um lutador, sem técnica nenhuma. Hoje o Caio Jorge, acho que teria vaga de titular. E o Renier? Não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o Caio Jorge, ele é um jogador. Eu entendo o seu argumento, mas eu acho que o Caio Jorge é um jogador muito jovem e que teve lesões graves. Porque o Caio Jorge, antes de ir para Juventus, ele faz uma boa Libertadores e com gols. Ele é um jogador útil naquele elenco. Claro que o melhor jogador daquele time foi o Marinho, né? Que é algo muito surpreendente a gente falar isso agora, né? Mas naquele momento o Marinho tava voando. Foi o rei da América. Sim, e o Santos chegou na final funcionando muito o ataque, inclusive com o Caio Jorge, aproveitando muita velocidade e tudo. Soteldo, Agora, né? dito isso, Soteldo também, eu concordo com o Matheus Ferreira, que ele manda aqui, ó, deveria ter vendido o KJ por 30 milhões de euros, nunca mais. Isso aí não. Eu acho que a oportunidade bateu a porta e por outros Sim. motivos. Aí eu acho que muito uma questão de ego. Eu só O Cruzeiro não discordo- quis vender, mas a proposta era Eu só irrecusável. discordo do Lucas. Eu não acho que o Caio Jorge seja esse cara dos últimos 3 jogos, por exemplo. Eu concordo que talvez ele não seja o Caio Jorge artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro esse ano. A Libertadores depôs contra ele. Ele passou 8 jogos de Libertadores em branco. Mas eu não acho que ele seja necessariamente esse cara dos últimos 3 jogos. Ele tá... Gente, contra o Atlético e contra o Flamengo no sábado, ele tropeçou na bola. Literalmente. Eu só não acho que ele seja esse cara. Ele pode não ser... Não há discussão. Exemplo, o Caio Jorge não está minimamente perto do nível... Tem um aqui que eu vou falar, um dos da mesa vai brigar porque não gosta, mas eu acho um baita de um atacante, que é o Pedro, e o outro é o Flaco Lopes. O Caio Jorge não é do nível desses caras. Mas hoje, eu passando time por time, tirando Viveiros, eu vou colocar à frente do Caio Jorge Pedro, Viveiros e Flaco Lopes. Quem mais eu coloco hoje à frente do Caio Jorge no futebol brasileiro? Aí alguém pode falar, diz muito mais a respeito do futebol. Ok, mas assim, então só pra... Ele pode não ser aquilo que ele... eu ainda preciso de encontrar um meio termo de Caio Jorge. Eu acho que ele foi iluminado demais o ano passado. Ele teve sequências de jogos em que ele teve sequências de jogos, né, que ele fazia um gol, não. Eu tenho ele um. fazia 2 gols. Eu tenho 2 mais um gols. pra entrar nessa briga. Então vamos lá, vamos colocar. Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Briga boa, tá? Eu sou mais o Caio Jorge. Eu sou mais o Caio Jorge. Eu prefiro o Carlos Vinícius. Briga boa, viu? Porque... Vinícius. Hoje eu tenho dúvida. O Ano passado... eu Não, troquei. Você acha que tem uma questão física também, Valu? Não, mas aí já... Então, não dá pra ficar se apoiando nisso, né? E Ele tem jogado não é jogos muleta, né? Ele tem jogado jogos de 90 minutos, ninguém no Cruzeiro fala nada. Ele mesmo parou de vir à zona mista e falar, não, eu ainda não tô Baldi. 100%, ele não tá usando mais desse expediente. Então, acho que ele tá consciente, e é normal. E o mais incrível é que ele subiu tanto o sarrafo, ele pode ter subido um sarrafo até que ele não seja capaz mais de sustentar, como disse o Lucas, que tem 5 jogos que ele não marca. É uma questão importante, mas a gente tá falando de 5 jogos. Né? Ainda assim, não é um imenso jejum. Então eu entendo só que ainda não é o suficiente. Eu não tiraria